Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 14 de abril. Hoje é sexta-feira, nós estamos na oitava da Páscoa do Senhor. Oitava significa 8 dias. Nós, enquanto igreja, somos convidados a celebrar com todo o fervor de nossa vida e amor esses 8 dias que se estendem na presença de Deus, na presença do Senhor, aonde vivenciamos o grande mistério da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda esta graça, que possamos estar sempre em Sua presença. Você que está chegando agora, amado irmão, amada irmã, ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda com a primeira leitura, amados irmãos e irmãs, do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Amados irmãos e irmãs, o apóstolo Pedro e João estão anunciando o reino dos céus, estão vivendo então o seu compromisso enquanto apóstolos de anunciar a boa notícia do reino. E a palavra nos fala: naqueles dias, depois que o paralítico foi curado,
Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes e os chefes da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a respeito da ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Então, olha, assim também se dará na vida dos discípulos de Jesus, os seus discípulos que são convidados a anunciar a boa nova. O Senhor foi perseguido, nós também o seremos. E isso não deve ser para nós motivo de medo, de angústia, mas muito pelo contrário. Devemos nos engrandecer no Senhor. Devemos nos alegrar no Senhor, porque estamos trilhando o mesmo caminho que o nosso Mestre trilhou. Estamos vivendo e partilhando dos mesmos sofrimentos, e assim para nós deve ser motivo de alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são perseguidos, eles são questionados a respeito do que estão anunciando. Pedro e João são presos, eles estão na prisão. Eles foram presos porque estão anunciando que Cristo está vivo. Amados irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a viver a nossa vida, o nosso caminho, a nossa existência com toda a convicção que Jesus jamais nos abandona. Pedro diz, cheio do Espírito Santo: chefes do povo e anciões, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai sabendo, pois, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Então, mesmo presos, mesmo nas dificuldades, eles não deixam de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto batizados, também somos convidados a dar testemunho de Cristo. O Salmo 117 traz como resposta: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Então, o Salmo está em sintonia com a primeira leitura, que no verso 11 do capítulo 4 diz: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que tornou-se a pedra angular. A pedra angular é a pedra de sustentação. Quando se fazia os arcos dos templos, as pedras eram empilhadas e se colocava a pedra angular no meio, para que toda a sustentação da estrutura pudesse ficar em pé. Era a pedra angular que dava o sustento em toda a estrutura. Tira a pedra, a estrutura vem à ruína. Então Jesus é a pedra angular da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. Por fim, amados irmãos e irmãs, nós refletimos o Evangelho, capítulo 21, versos de 1 a 14, que fala da terceira aparição do ressuscitado aos apóstolos, aos discípulos. Nós estamos aqui diante desta pesca milagrosa e olha que experiência maravilhosa. Jesus volta lá no início, volta na primeira experiência. Ele quer curar as feridas desde o início. Pedro diz aos demais: vou pescar. E Pedro tinha uma força de atração muito grande, vamos dizer assim. Ele tinha realmente essa presença de líder. Quando ele fala, muitos vão com ele. Então, eles vão pescar. Eles saem, entram na barca, mas não pescam nada durante a noite. Então, a barca é a igreja. Pedro é quem está à frente da igreja. É ele quem conduz. Por isso os demais vão ao seu encalço, vamos dizer assim. Porém, eles passam a noite inteira pescando e não conseguem nada. Muitas vezes, enquanto igreja, amados irmãos e irmãs,
vamos também, nosso ofício, vivência, caminhada, nós enquanto membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, muitas vezes vamos viver na nossa vivência, em caminhada, um esforço durante a noite toda, da caminhada toda, e talvez nada vamos conseguir. Porém, a palavra nos assegura, o Senhor está conosco. Nós não estamos sós. O Senhor está conosco, o Senhor está junto de nós. O Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. O Senhor se encontra conosco. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós podemos nos confiar ao Deus da vida, nós possamos nos entregar a Ele. Eles escutam, né? Jesus, moços, tem alguma coisa para comer? Responderam que não. Então Jesus diz: jogai a rede da barca à direita e achareis. Então eles lançam a rede e não conseguem puxá-la, porque ela estava repleta de peixes. Então a primeira experiência de Pedro, quando está junto com Jesus, que num primeiro momento eles não conseguem pescar nada durante a noite, não é a primeira vez que os discípulos passam por essa experiência. Pedro fala: Senhor, em atenção à tua palavra, irei lançar a rede. Aqui ele não questiona, ele está disposto a lançar a rede sem questionar. E puxa então, e o milagre acontece. João reconhece Jesus e diz: é o Senhor. A palavra nos diz que Pedro está nu, se veste e vai ao encontro de Jesus. Amados irmãos e irmãs, é importante tomarmos consciência que o estar nu, sobretudo, Pedro ainda estava incrédulo, de certa maneira. Pedro ainda estava apreensivo. Tudo parecia um sonho. Quando São João fala: é o Senhor, a esperança reinflama. A esperança reacende. O fagulho, a chama da fé está então reacendendo. E por isso ele vai ao encontro de Jesus. Ele toma a frente, ele vai à frente. E a barca logo atrás. Então a igreja que vai junto com São Pedro, que é o primeiro Papa. Jesus está já à margem, havia brasa, fogo, e estava um pão e peixes ali. E Jesus então partilha aos discípulos, distribui a eles. Eles não perguntam quem é, eles atendem o convite: vinde comer. Todos nós, enquanto igreja, também somos convidados a nos aproximar da mesa de nosso Senhor Jesus Cristo, da mesa da ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, a ceia pascal. Que o Senhor, que o ressuscitado também ressuscite em nossa vida a fé que muitas vezes o mundo quer fazer com que percamos. Que o Senhor nos ajude, que nos conceda esta graça, que ao lançarmos as redes para a pesca em nossa vida, tenhamos a alegria de ouvir a voz do Senhor que diz: jogai à direita. Insista, confie, o Senhor está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.